Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Thales Alfredo Rodrigues, estudante do curso de Ciência da Computação na UFT, e no semestre 26.1 estou cursando Prática Ciência 3 com o professor Patrick Letoso. Bom, e o artigo que vamos tratar hoje será a ideia da casa vazada. A sua casa ainda é só sua? Bom, mas seguindo desse ponto de partida, imagine que você está fora de casa. Talvez esteja na faculdade, no trabalho, ou até em outro bairro. Mas mesmo assim, pelo celular você consegue ver sua casa. Você sabe se alguém tocou a campainha, se alguém abriu a porta, se uma luz foi acesa, se uma janela foi aberta. Se houve movimento no corredor, se a câmera gravou alguma coisa, se a assistente virtual ouviu algum comando. Agora pense comigo. Isso parece, em um primeiro momento, algo muito positivo. Parece segurança, parece conforto, parece praticidade. Parece controle no bom sentido da palavra. Afinal, quem não gostaria de poder cuidar da própria casa mesmo estando longe? Mas o artigo que vamos estudar propõe uma pergunta mais incômoda. Sua casa ainda é só sua? Essa pergunta é um ponto de partida da nossa discussão. O artigo The Lane K. Home Capture the Remote Control of Smart Technology in the Domestic Stepper, que podemos traduzir como a casa vazada, conceituando o controle remoto das tecnologias inteligentes na esfera doméstica. Ela foi escrita por Karen Louis Groove Solin e Christian Bell. O tema principal do artigo é o conceito da casa vazada, ou Lane Home. Esse conceito serve para pensar como a tecnologia inteligente muda uma experiência de viver dentro de uma casa. Estamos falando de uma câmera, um assistente virtual, sensores, fechaduras inteligentes, campanhas com vídeo, aplicações localizadas. O tema principal do artigo é o conceito da casa vazada, ou Lane Home. Esse conceito serve para pensar como a tecnologia inteligente muda a experiência de viver dentro de uma casa. Estamos falando de umas câmeras, assistentes virtuais, sensores, fechaduras inteligentes, campainhas com vídeo, aplicações de localização, Snapchats, termostatos e vários outros dispositivos conectados à internet. A ideia principal é que o lar deixe de ser apenas um espaço físico, limitado por paredes e portas e janelas, e hoje a casa passa a existir no celular, nos aplicativos, nas notificações, nas gravações de armazenamento na nuvem, nos dados que circulam entre dispositivos e nas permissões de acesso remoto. Então, quando então, quando as autoras falam que a casa é vazada, elas não estão dizendo apenas que a casa perde privacidade. Elas estão dizendo algo mais profundo. A casa passa a vazar informações, sons, imagens, comandos, presenças e formas de controle. A casa continua tendo paredes, continua tendo portas, continua tendo chave, mas ao mesmo tempo ela se espalha para fora dela mesma. Ela aparece em celular de alguém, ela aparece em um servidor, ela aparece em um aplicativo, ela aparece em um histórico de notificação. Isso cria uma situação ambígua. De um lado, essa tecnologia pode cuidar, pode proteger, pode ajudar uma família a se organizar, pode dar apoio a pessoas idosas, crianças ou pessoas que precisam de monitoramento. Mas ela, em outro lado, essa mesma tecnologia pode controlar, vigiar, intimidar e ampliar a desigualdade dentro da própria lar. Então, o objetivo dessa videoaula é entender essa tensão entre cuidado e controle. A pergunta que vai nos acompanhar é: quando uma tecnologia doméstica inteligente deixa de ser uma ferramenta de cuidado e passa a ser uma ferramenta de vigilância? Bom, mas antes de nos aprofundarmos mais nesse conceito, temos que entender o que compõe uma casa inteligente. Nesse segundo slide, temos a cena inicial da casa inteligente. O slide mostra um lar moderno, cheio de dispositivos conectados. Câmeras, sensores, assistentes virtuais, smartwatches, aplicativos e sistemas de monitoramento. Essa imagem ajuda a visualizar uma coisa importante. A casa inteligente não é feita apenas de aparelhos separados, ela funciona como uma rede. Cada dispositivo tem a sua funcionalidade e informações que no final se comunicam com outro sistema. A câmera registra imagens, se detecta movimento, a fechadura informa se a porta foi aberta ou fechada. O termostato informa a temperatura, o assistente virtual registra comandos de voz e o smartwatch pode indicar a localização, batimento, sono e deslocamento. E no final, isso é posto no aplicativo com interface gráfica que é mostrado no celular. O primeiro elemento destacado no slide são as notificações. As notificações são os alertas em tempo real sobre atividades no ar. Parece algo simples, mas pense na força disso. Antes, para saber se estava acontecendo alguma coisa dentro de casa, era preciso estar lá ou perguntar para alguém que estava. Agora, um celular pode avisar o que houve de movimento. Que uma porta foi aberta, que uma câmera detectou alguém, se um alerta foi adicionado. A notificação transforma a casa em algo que chama você o tempo inteiro.
A casa deixa de ser apenas um lugar para onde você volta e passa a ser um fluxo de alertas que acompanha você fora dela. O segundo elemento são as gravações. Imagens e áudios podem ser armazenados na nuvem. Isso muda completamente a relação com o tempo. O que aconteceu dentro da sua casa pode ser visto e revisto depois. Pode ser pausado, ampliado, compartilhado e arquivado. A casa passa a ter memória digital. O terceiro elemento são os sensores. Eles produzem dados sobre movimento e temperatura, presença e abertura de portas, iluminação, umidade e muitas outras coisas. Os sensores parecem discretos, muitas vezes quase invisíveis, mas eles são fundamentais porque transformam as ações cotidianas em dados. Entre uso comuns do vira-dados, abrir uma janela vira dado, acender uma luz vira dado, sair de casa vira um dado, voltar para casa vira um dado. Quando o elemento não é um comando remoto, este é talvez o ponto mais importante para o artigo. Comandos remotos permitem controle de dispositivos à distância. Você pode apagar a luz sem estar em casa, você pode trancar uma porta de longe, você falar por uma caixa de som, pode mexer na temperatura, pode olhar a câmera, pode receber um alerta. Então, a grande mudança está aqui. A grande mudança está aqui. A pessoa não precisa estar fisicamente presente para agir dentro da casa. A grande mudança está aqui. A pessoa não precisa estar fisicamente presente para agir dentro da casa. Isso é útil, sim, pode ser muito útil, mas também abre uma questão crítica. Quem tem esse poder? Quem pode comandar a casa à distância? Quem recebeu essa notificação? Quem tem acesso às gravações? Quem sabe que está sendo monitorado? O artigo começa justamente com uma cena parecida com essa. Ela descreve uma casa em que os vários dispositivos inteligentes estão instalados para convênio e controle. Pelo celular é possível acessar o sistema virtual, ser interação em ajuste de luz e temperatura, receber notificações em tempo real e assistir o resumo diário das atividades. As autoras chegam a dizer que a casa se torna um campo vibrante e fluxo de informações, e a casa está presente em vários lugares ao mesmo tempo. Ela reverba. As autoras chegam a dizer que a casa se torna um campo vibrante de fluxo de informações. A casa está presente em vários lugares ao mesmo tempo e ela é a reverba de. As autoras chegam a dizer que a casa se torna um campo vibrante de fluxo de informações. A casa está presente em vários lugares ao mesmo tempo e que se transmite com as notificações e a todos os lugares. E por isso que a frase inicial do slide anterior é tão forte. Sua casa ainda é só sua, porque na casa inteligente lá termina nas paredes, ela continua no aplicativo, continua na nuvem, continua no celular, continua no acesso remoto. Bom, então depois de entender o que compõe uma casa inteligente, a gente pode pensar no que o IoT rearticular como espaço de controle, né? Vamos dividir essa pergunta em partes. Primeiro, o que é IoT? IoT significa Internet of Things, ou Internet das Coisas, na tradução. É o nome dado aos objetos conectados à internet que coleta, transmite e recebe dados. Em vez de termos apenas computadores e celulares conectados, agora temos também relógios, televisões, lâmpadas, fechaduras, câmeras, geladeiras e assistentes virtuais, sensores, carros e vários outros objetos. No contexto doméstico, IoT significa que a casa passa a ser composta por objetos que se comunicam digitalmente. O slide mostra uma sequência de lar físico, aplicativos, transmissão e controle remoto. Essa sequência é muito importante. O lar físico é a casa, como espaço material: quarto, sala, cozinha, portas e janelas. Os aplicativos são as interfaces por onde acessamos e controlamos a casa. Elas transformam o lar em algo visual e manipulável pelo celular. A transmissão é o fluxo de dados. É o movimento das informações entre a casa e o dispositivo, os aplicativos, as plataformas e os serviços. E o controle remoto é a possibilidade de agir sobre a casa à distância. Então, o artigo O que acontece quando o lar físico passa a depender de aplicativos, transmissões de dados e de controle remoto? A resposta da autora é que o lar se transforma em um espaço distribuído. Ela não é mais apenas um interior fechado. Ele se torna uma rede de relações entre pessoas, dispositivos e dados, plataformas e empresas. E nesse processo surge um aspecto entre cuidado e controle. O cuidado aparece quando a tecnologia é usada
para proteger, organizar, acompanhar e apoiar. Por exemplo, uma câmera para ver se uma criança chegou bem, um sensor para monitorar uma pessoa idosa, um aplicativo para coordenar a rotina da família, uma fechadura inteligente para evitar esquecimento. Mas o controle parece quando a mesma tecnologia é usada para vigiar, restringir, intimidar ou dominar. Por exemplo, monitorar todos os deslocamentos das pessoas, usar uma câmera para fiscalizar o comportamento, controlar a luz dos sensores para assustar alguém, manter senhas, permissões concentradas em uma única pessoa. O mais importante é perceber que o problema não está apenas no objeto. Uma câmera não é automaticamente cuidada nem automaticamente abuso. Um aplicativo de localização não é automaticamente proteção, nem automaticamente vigilância. O sentido depende da relação de poder em que aquele dispositivo entra e está inserido. Quem controla, quem vê, quem consegue, continue, quem pode desligar, quem sabe configurar, quem tem acesso aos dados. Essa é a pergunta central, orientada por todo o artigo. A casa inteligente promete segurança e conveniência, mas essa mesma promessa pode esconder novas formas de controle. Por isso, a casa inteligente promete segurança e conveniência, mas essa mesma promessa pode entender novas formas de controle. Por isso, as autoras dizem que precisamos de um novo conceito para entender esse fenômeno. Esse conceito é a casa vazada. Então, essa relação de cuidado e controle, ela tem um conceito muito específico, seria a bivalência do lar, né? As autoras conceituam isso, então nesse quarto slide eu vou te demonstrar que vai ter essas duas separações. De um lado temos o cuidado, proteção, segurança, intimidade, descanso, vínculo familiar e apoio mútuo. Do outro lado temos o controle, vigilância doméstica, trabalho invisível, desigualdade de gênero, abuso e coação. Essa divisão resume a ideia mais importante do artigo. O lar nunca foi apenas um espaço seguro. Muitas vezes, quando pensamos em casa, pensamos em proteção. A casa é um lugar de descanso, a casa é um refúgio, a casa é um espaço privado. A casa é um lugar onde podemos ser nós mesmos e essa visão é muito forte na cultura ocidental moderna. Mas essa imagem não conta essa história inteira. O lar também pode ser um espaço de trabalho, não reconhecido, principalmente trabalho doméstico e de cuidado. Pode ser um espaço de conflito, pode ser um espaço de desigualdade entre homens e mulheres, pode ser um espaço de controle sobre crianças, mulheres, idosos ou outras pessoas dependentes. Pode ser também um espaço de violência. Quando falamos de abuso doméstico, é importante fazer isso com respeito. O objetivo aqui não é transformar essa casa em um lugar automaticamente negativo. O objetivo é reconhecer que a casa não é naturalmente segura para todo mundo. Para algumas pessoas, o perigo não está fora de casa, o perigo está dentro. As autoras lembram que as críticas feministas já discutidas isso há muito tempo. O lar historicamente foi apresentado como espaço de cuidado e proteção, mas também foi um lugar onde muitas formas de dominação ficaram escondidas justamente por serem consideradas privadas. Então, quando a tecnologia inteligente entra nesse espaço, ela não entra em um ambiente neutro, ela entra em um ambiente já marcado por relações de poder. Pense em uma família onde há confiança, diálogo e divisão justa de responsabilidades. Essa família, uma cama na porta, talvez seja apenas uma ferramenta de segurança. Agora pense em uma relação abusiva, em que uma pessoa tenta controlar a outra. A mesma cama pode se tornar um instrumento de vigilância. O objeto é o mesmo, a relação é diferente. Por isso o artigo insiste que o cuidado e controle não é categoria totalmente separadas. Elas se misturam. Muitas práticas de controle são justificadas como cuidado. Uma pessoa pode dizer, eu só quero saber o que está Uma pessoa pode dizer, eu só quero saber onde você está porque me preocupa. Ou, eu só instalei a câmera para proteger a nossa família. Ou, eu só tenho a senha porque eu entendo melhor de tecnologia. Essa frase pode até ser verdadeira em alguns contextos, mas também pode ser usada para esconder o controle. Esse é o ponto central, o lar ambivalente, porque os mesmos gestos podem ser sentidos diferentes dependendo da relação de poder.
casa inteligente amplia essa ambivalência, porque permite que o cuidado e o controle aconteçam de forma muito contínua, muito invisível e muito remota. Antes, para vigiar uma pessoa dentro de casa, era preciso estar presente ou usar uma forma muito limitada de controle. Agora, com dispositivos conectados, é possível monitorar a distância, receber alertas, ver gravações, acompanhar a localização e interferir no ambiente doméstico. Então, esse de dizer que a tecnologia tornou a casa perigosa, precisamos entender algo mais preciso. A tecnologia inteligente reorganiza as tensões que já existem no lar. Ela não inventa um problema, mas dá novas ferramentas para ele. Bom, entendendo essa ideia do conceito do lar bivalente, a gente pode seguir na ideia do que seria um lar poroso. O slide mostra uma janela, um telefone fixo, cartas e elementos antigos de comunicação. A frase central é a tecnologia digital. A tecnologia digital não cria uma porosidade no lar, mas amplia suas intensidades. Vamos entender isso. Porosidade significa abertura, passagem, frestas. Quando dizemos que a casa é porosa, estamos dizendo que ela nunca foi totalmente fechada. Sempre existiram formas de entrada e saída entre o espaço doméstico e o mundo exterior. A janela é um exemplo simples. Ela permite olhar para fora e também permite que alguém olhe para dentro. A janela deixa entrar luz, som, ar, mas também cria exposição. O telefone fixo é um outro exemplo. Quando ele entrou nas casas, trouxe vozes externas para dentro do lar. Uma chamada podia interromper o jantar, teria que trazer notícias, trabalhar problemas, acordar ou cobrança. As casas também atravessavam esse espaço doméstico. Elas traziam mensagens de fora, relações de longe, notícias familiares, políticas, efetivas ou econômicas. Depois vieram o rádio e a televisão, que levaram acontecimentos públicos para dentro da sala de estar. Então a casa nunca foi exatamente fechada. Ela sempre foi atravessada por tecnologias, relações sociais, sons, imagens, objetos e pessoas. Mas a gente muda a escala e a intensidade desse atravessamento. A diferença é que, antes, muitas dessas aberturas eram pontuais. O telefone tocava, a carta chegava, a visita batia à porta. A televisão era ligada, havia momentos específicos de entrada e saída. Na casa inteligente, a porosidade pode ser contínua. O sensor pode funcionar o tempo todo, a câmera pode gravar continuamente, o aplicativo pode enviar alertas no tempo real, a localização pode ser atualizada a cada instante. O sistema virtual pode montar histórico de comandos. Ou seja, a IoT não inventa o vazamento. Ele acelera e sistematiza a escala. Ele acelera e sistematiza a escala. Pense na diferença entre uma goteira ocasional e um sistema hídrico planejado para circular água constantemente. A goteira é um problema pontual, mas é um sistema de circulação e uma infraestrutura de casa inteligente. Pense a diferença entre uma goteira ocasional e um sistema hídrico projetado para circular água constantemente. A goteira é um problema pontual, mas o sistema de circulação é uma infraestrutura. Na casa inteligente, o fluxo de dados não são apenas acidentes, eles fazem parte da infraestrutura. Isso é o que torna o conceito de casa vazada tão interessante. Não ajuda a perceber que a casa contemporânea está aberta de um modo novo, não apenas aberta para a entrada de pessoas ou informações, mas aberta para a coleta, processamento e controle remoto. A casa se torna um espaço onde dentro e fora fica mais difícil de separar. O que acontece dentro da casa pode ser visto de fora. O que é comandado fora de casa pode ter efeito dentro. O lar físico se mistura com aplicativos e dados e redes. Então, quando olhamos para esse slide, a mensagem principal é: as paredes da casa sempre foram porosas, mas agora elas são atravessáveis por fluxo de dados contínuos. Isso nos leva diretamente ao conceito de vazamento. Bom, dessa forma, a imagem da xícara recheada com líquido escorrendo é muito boa, porque torna a teoria visual. Quando vamos a uma xícara rachada, entendemos imediatamente que algo que deveria estar contido está escapando.
Normalmente pensamos em vazamento como falha, um cano quebrado, uma rachadura, uma infiltração, um erro e vulnerabilidade. É algo que não deveria acontecer. No slide isso aparece como um vazamento, como uma falha, algo que escapa para o acidente, uma brecha, um erro, uma vulnerabilidade não intencional no sistema. Mas o artigo faz uma virada conceitual. Ele mostra que o contexto das tecnologias digitais, especialmente das tecnologias conectadas em rede, o vazamento muitas vezes não é um acidente, ele é parte do funcionamento. Por isso o slide apresenta a seguinte ideia: vazamento como sistema. A casa inteligente funciona porque coleta, transmite e compartilha dados continuamente. O fluxo é intencional. Uma câmera conectada funciona porque envia imagens. Um assistente virtual funciona porque escuta comandos, processa informações e responde. Um sensor funciona porque detecta algo e envia um sinal. Um aplicativo de localização funciona porque compartilha posição. Uma fechadura inteligente funciona porque se conecta a um sistema que permite controle remoto. Então, na casa inteligente, o vazamento não é exceção, é parte do design. Essa fase é essencial. Quando dizemos que a casa é vazada, não estamos falando apenas de um hack invadindo o sistema, ou de um erro de segurança. Esse problema existe, claro, mas o artigo não está chamando a atenção para algo mais profundo. A tecnologia inteligente são projetadas para fazer a tecnologia inteligente são projetadas para fazer círculo de dados. Eles prometem justamente isso. Elas prometem que você poderá acessar a casa de longe, promete que você poderá saber o que está acontecendo no tempo real, promete que nada será perdido, promete que você estará na visão e controle da memória. Só que toda promessa de controle também levanta a pergunta: controle para quê? A xícara rachada do slide ajuda a pensar se a xícara deverá conter o café, mas o café escapa. Há um problema. Mas imagine agora um filtro no café. O filtro não está quebrado. Ele foi feito para deixar isso passar. Ele vaza por design. A casa inteligente funciona como um filtro que como a xícara quebrada. A casa inteligente funciona mais como um filtro do que como uma xícara quebrada. Ela não está necessariamente com defeito quando envia dados. Ela está fazendo o que foi projetado para fazer. O problema é que esse design pode gerar consequências sociais. Se os dados saírem da casa, alguém pode acessá-los. Se a casa pode ser controlada remotamente, alguém precisa ter esse controle. Se há notificações, alguém tem que receber. Se há gravações, alguém pode tê-las. E isso pode experimentar. E isso muda a experiência de morar. Viver em uma casa vazada e viver em um espaço em que os sons, imagens, movimentos e hábitos podem escapar para fora é retornar para uma forma de monitoramento. Não é só uma questão técnica, é uma questão de efetividade corporal e política. A pessoa pode começar a perguntar: será que está sendo observado? Será que essa câmera está ligada? Quem recebeu essa notificação? Quem viu que cheguei? Quem sabe que eu saí? Quem tem acesso à história? Por isso o conceito de vazamento é tão forte. Ele mostra que a casa inteligente não é apenas uma casa com equipamento moderno. É uma casa em que as fronteiras entre dentro e fora tornam Por isso o conceito de vazamento é tão forte. Ela mostra que a casa inteligente não é apenas uma casa com equipamento moderno. É uma casa que a fronteira entre dentro e fora se tornam intangíveis. Mas seguindo aqui, nós vamos estar apresentando uma teoria que é a teoria da fluidez corpo-controle. Vamos explicar com calma. Primeiro, o corpo. O slide diz que o corpo tem fronteiras estáveis e permeáveis. Isso vem de uma tradição da teoria feminista que discute que o corpo não são completamente fechados. O corpo respira, transpira, sangra, sente, adoece, envelhece, toca e é tocado. Ele está sempre em relação com o ambiente. Algumas pensadoras também, justamente essa instabilidade das fronteiras corporais, o corpo não é uma máquina isolada. Ele é atravessado por sensações, afeto, fluido, relações e normas sociais. Por que isso é importante para a casa? Porque o artigo sugere que a casa também pode ser pensada como algo que tem fronteiras estáveis. A casa não é um recipiente totalmente fechado, assim como o corpo. Ela também é atravessável por fluxos entre sons, imagens, pessoas, dados, comandos, sinais e
em relações de poder. Por isso, no slide aparece o segundo elemento, a casa. A casa é um espaço poroso, reflete essa condição do corpo. Ela parece ter limites claros, mas esses limites são atravessados. O terceiro elemento são os dados. Os dados são fluxos contínuos que atravessam esse espaço. Na casa inteligente, os dados são produzidos o tempo todo. Quem entrou, quem saiu, a luz que foi acesa, a luz que foi apagada, o comando que foi dado, que câmera gravou, que sensor detectou o movimento, que aplicativo registrou essa localização. O quarto elemento é a rede. A rede é o lugar onde esse controle é distribuído. O controle não está mais apenas em uma pessoa parada dentro da casa, olhando diretamente para outra. Ela pode estar no aplicativo, na nuvem, na conta de administrador, no histórico, no sensor, na notificação. Agora vamos aos autores. Balmer fala da modalidade líquida de forma simples. Ele diz que a vida contemporânea é marcada por estruturas mais móveis, flexíveis e estáveis. As coisas mudam rapidamente. As relações e instituições de forma de controle já não são tão fixas como antes. Quando essa ideia é aplicada à vigilância, temos a noção da vigilância líquida. A vigilância se espalha, ela não fica apenas em um espaço tradicional, como a escola, fábrica, hospital, prisão ou estado. Ela se espalha pelos celulares, aplicativos, redes sociais, cartões, câmeras e agora pela casa. Mas o artigo prefere a ideia do vazamento, porque ele é mais material. Fluidez pode aparecer algo leve, quase abstrato. Vazamento é mais concreto. Vazamento molha, mancha, escorre e incomoda. Pesa. A casa vazada não é apenas uma casa fluida, é uma casa em que o fluxo tem consequências. Agora, Deleuze fala que a sociedade de controle. Para entender Deleuze, podemos comparar com Foucault. Foucault estudou as sociedades disciplinares, onde o poder funciona muito mais em instituições fechadas, escolas, prisões, fábricas, hospitais. Cada espaço tinha regra, horários, vigilância e disciplina. Deleuze diz que o mundo contemporâneo, o controle fica mais contínuo. Ele não depende apenas de muros, ele circula, ele acompanha, ele modula. Ele muda sua forma. No caso inteligente, isso fica muito claro. O controle não precisa estar dentro da casa como uma presença física. Ele pode circular por redes digitais e um acesso remoto. Uma pessoa pode estar longe e ainda assim agir por dentro da casa. Pode receber alerta, pode ver imagens, pode escutar áudio, pode falar por um dispositivo, pode mudar a temperatura, pode agarrar a luz, pode apagar a luz, pode acompanhar a localização. Isso não ajuda a entender uma frase central do slide, né? O controle deixa de depender de presença física e passa a circular por redes digitais, visíveis, contínuas e distribuídas. Esse é um dos pontos mais importantes do vídeo-aula. Antes, a ideia da casa privada dependia muito da separação entre dentro e fora. Dentro da casa estaremos protegidos de olhares externos, fora da casa estaremos expostos ao mundo. Mas, com a casa inteligente, essa separação se embaralha. E o fora entre dentro, o dentro sai para fora, o controle pode circular dos dois sentidos. A pessoa pode estar fisicamente dentro da casa, mas digitalmente exposta. Pode estar sozinha A pessoa pode estar fisicamente na casa, mas digitalmente exposta. Pode estar sozinha, mas monitorada. Pode estar longe, mas controlando. Pode sair, mas continuar sendo rastreada por um smartwatch ou aplicativo de localização. Então, esse slide nos dá a base teórica para entender a casa vazada como um fenômeno que envolve corpo, espaço, dados e poder. Bom, depois de entender essa teoria da fluidez, corpo e controle, podemos partir para os casos práticos da casa vazada. Aqui nesse slide, a frase principal é: as mesmas tecnologias que cuidam também podem controlar. Vamos começar pela Ring Doorbell. A Ring Doorbell é uma campainha com câmera. Ela permite ver quem está na porta, receber alertas de movimento, gravar imagens e acessar tudo pelo celular. A promessa é segurança. Você pode acompanhar entregas, identificar visitantes, proteger a entrada da casa. Mas o artigo menciona um caso em que uma mulher relatou ser monitorada pelo companheiro por meio dessa campainha inteligente. Ela usava esse dispositivo para entrar e sair da casa, né? E o marido, que tinha acesso a essas movimentações, ficava sempre a monitorando. Quando ela cogitava desativar esse aparelho, ele usava o argumento que era para a segurança das crianças. Aqui é importante falar com cuidado. Em situações de abuso doméstico, o controle muitas vezes aparece disfarçado de cuidado.
A pessoa controladora pode dizer que está protegendo a família quando na prática está restringindo a liberdade da outra pessoa. A Ring Doorbell, nesse caso, não é apenas uma câmera, ela se torna um instrumento de poder. O segundo exemplo é a Alexa do Apple. Esse recurso permite acessar remotamente o dispositivo, eixo ou Alexa, para ouvir e falar em ambientes de casa. Uma relação saudável pode parecer prático. Alguém pode chamar a criança para jantar, falar em um parente idoso ou se comunicar entre cômodos. Mas o artigo relata um caso em que o agressor usava esse recurso para ouvir e falar com a vítima dentro de casa. Ela havia configurado o dispositivo e tinha acesso ao sistema. Pense no impacto disso. A pessoa está em casa, mas uma voz surge do alto-falante. A pessoa está fisicamente sozinha, mas sente a presença de alguém. A casa deixa de ser uma briga e passa a ser um espaço e passa a ser um espaço atravessado por pessoas e passa a ser um espaço atravessado por presenças remotas. Isso mostra que a presença não depende mais do corpo. Uma pessoa pode estar ausente fisicamente, mas presente tecnologicamente. O terceiro exemplo é o rastreamento parental. Aplicativos como Life 360, AirTag, Find My e outros permitem acompanhar a localização das crianças, adolescentes ou familiares. Muitas famílias usam isso para segurança. Pais querem saber se o filho chegou à escola, se está voltando para casa, se está seguro. Esse exemplo é importante porque fica a zona ambígua. Não estamos falando necessariamente de abuso. Muitas vezes há interesse legítimo de cuidado. Mas o artigo mostra essa prática também normalizada com a cultura do monitoramento. Aos poucos, acompanhar a localização de tempo real pode parecer algo natural. A ausência de vigilância pode até passar a ser interpretado como descuido. Então, a pergunta não é simples. Rastrear é bom ou ruim? A pergunta é como isso é combinado. Existe diálogo, existe consentimento, a criança ou adolescente tem alguma autonomia, há limites, há momentos de privacidade, quem controla esses dados? O quarto exemplo é o Digital House Cap, ou a manutenção digital da casa. Esse conceito se refere ao trabalho de instalar, configurar e administrar tecnologias inteligentes. Quem controla o dispositivo, quem instala, quem cria a conta, quem define a senha, quem conecta o aparelho no Wi-Fi, quem adiciona o usuário e também o remove. O artigo menciona a pesquisa mostrando que os lares, esse trabalho concentra-se em uma pessoa, frequentemente um homem nos casais heterossexuais. Isso pode parecer uma divisão prática, ele entende mais tecnologia. Mas, na verdade, quem administra o sistema passa a controlar a parte importante da casa. A senha vira uma chave, a conta principal vira uma chave, o acesso administrativo vira uma chave. Antes a chave de casa era um objeto físico, hoje a chave de casa, hoje a chave de casa é um objeto digital. Pode ser uma senha, um aplicativo ou até mesmo uma conta de e-mail. Isso cria uma pergunta importante. Uma pessoa pode morar na casa, cuidar da casa, limpar a casa, dormir na casa, mas não ter controle sobre a casa digital. Se apenas uma pessoa sabe configurar tudo, essa pessoa tem poder. Ela pode decidir quem vê, quem recebe notificações, quem pode ligar, quem pode acessar gravações e quem pode alterar permissões. Esses quatro exemplos Esses quatro exemplos mostram que cada casa vazada não é apenas uma teoria abstrata, ela aparece em situações concretas no cotidiano. No The Ring Doorbell, o vazamento acontece pela imagem e pela notificação. Na Alexa, pelo som e pela fala remota. No rastreamento parental, pela localização contínua. No Digital Home Helper, pelas contas sem as permissões. Em todos os casos, a casa se conecta em uma rede de controle. E, novamente, o ponto não é demonizar a tecnologia. O ponto é entender que a tecnologia entra em relações sociais e que já tem poder e desigualdade. Novamente, o ponto não é demonizar a tecnologia. O ponto é entender que a tecnologia entra em relações sociais que já tem poder, desigualdade, desconfiança, conflito e afeto. Bom, depois que já entendemos um pouco aqui dos casos práticos da casa vazada, vamos ver os aspectos do cuidado e do controle. Esse slide é fundamental porque evita uma visão simplista. Ele nos diz que a tecnologia doméstica inteligente é sempre boa ou sempre ruim. Ele mostra que os usos dessa tecnologia variam. Na ponta do cuidado, temos a segurança, a coordenação familiar, apoio ao idoso e conveniência. Por exemplo, uma câmera pode ajudar a proteger a entrada da casa. Um sensor pode avisar se uma pessoa idosa caiu. Um aplicativo pode ajudar uma família a se organizar
uma automação pode facilitar a vida de alguém com deficiência. Esses usos existem e são muito importantes. No meio, temos a zona ambígua. Aqui entra a localização compartilhada, a câmera doméstica, notificação e a automação. Essa zona é ambígua porque pode ser cuidado ou controle, dependendo do contexto. Compartilhar a localização com alguém pode ser uma escolha mútua de segurança, mas também pode ser uma emergência visível. Uma câmera doméstica pode proteger, mas também pode vigiar. Uma notificação pode tranquilizar, mas também pode fiscalizar. Uma automação pode ajudar, mas também pode ser usada para assustar ou intimidar. A zona ambígua é onde precisamos prestar mais atenção, porque é nela que o controle muitas vezes se disfarça de cuidado. Na outra ponta do aspecto, temos o controle, vigilância, coerção, abuso, tecnologia e restrição de autonomia. Aqui a tecnologia é usada para limitar a liberdade de alguém, para monitorar o movimento, para gerar medo, para impedir privacidade, para fazer a pessoa sentir que nunca está realmente sozinha, para reforçar uma relação desigual de poder. A fase central do slide resume muito bem. O problema não está apenas no dispositivo, mas na relação de poder em que ele é usado. Essa frase precisa ser guardada. Uma câmera não tem o mesmo sentido em todo o contexto. Um aplicativo de localização não tem o mesmo sentido em todo o contexto. Uma Alexa não tem o mesmo sentido em todos os outros contextos. O que define o problema é a relação entre a pessoa e o controle do dispositivo. Quem pode escolher, quem pode recusar, quem pode desligar, quem pode configurar, quem é observado, quem observa, quem sabe o que está sendo observado. Esse aspecto também mostra que a casa vazada não é formada apenas por grandes casos extremos. Ela também é formada por pequenas práticas cotidianas que não são normalizadas e análogas à vigilância. Às vezes, o controle não começa com a ameaça clara, começa como justificativa, aparentemente razoável, e por segurança é só para ficar tranquilo, é só para facilitar, é só uma notificação, é só uma câmera. E aos poucos o monitoramento se torna parte da rotina. Isso não significa que toda prática de monitoramento seja abusiva, mas significa que toda prática de monitoramento merece reflexão. O aspecto do cuidado e controle é útil porque nos obriga a pensar no contexto, consentimento, autonomia e poder. Não basta perguntar o que a tecnologia faz, precisa perguntar como ela é reorganizada nas relações dentro do lar. Bom, tendo em vista todos esses pontos, aqui a gente pode ir para a conclusão do artigo. O slide traz uma fase importante. A casa vazada captura a experiência visceral de viver em um espaço tecnológico saturado. Vamos entender essa frase. A experiência visceral significa que a experiência sentido do corpo não é apenas uma ideia abstrata, não é apenas um debate sobre dados, é algo que afeta a sensação de estar na casa. A pessoa sente que pode estar sendo observada, sente uma câmera estando ali, sente um dispositivo que está ouvindo, sente uma notificação pode anunciar seu movimento, sente que uma luz acesa remotamente pode ser uma mensagem, sente que a voz saindo do alto-falante pode invadir o ambiente. A casa vazada é, portanto, uma experiência corporal, emocional e política. Ela é corporal porque envolve a sensação de medo, conforto, privacidade, exposição e comportamento. Ela é emocional porque envolve confiança, cuidado, ansiedade, segurança, afeto, controle. E é política porque envolve poder. Quem manda, quem obedece, quem acessa, quem sabe, quem decide, quem pode desligar o dispositivo. O slide termina com 4 perguntas. Vamos passar por elas. Primeiro, quem controla a tecnologia da sua casa? Essa pergunta é essencial, porque o controle técnico pode virar o controle social. Quem tem a conta principal tem poder. Quem sabe a senha tem poder. Quem instala e configura tem poder. Segundo, quem tem acesso aos dados gerados? Os dados da casa não são neutros, eles revelam hábitos. Revelam hábitos, horários de deslocamento, presença, ausências e a rotina da casa. Saber esses dados é saber muito sobre a vida de alguém. Terceiro, quem pode desligar o dispositivo? Essa pergunta é muito forte, porque só existe autonomia real se a pessoa puder recusar, desligar ou limitar o monitoramento. Se uma pessoa está sendo observada, mas não consegue desligar a câmera, não consegue remover acesso, não consegue alterar a senha, então há um problema de poder. Quarto, quem se sente cuidado e quem se sente vigiado? Essa talvez seja a pergunta mais importante de todas. A mesma tecnologia pode produzir sentimentos diferentes em pessoas diferentes. Quem controla pode sentir tranquilidade e quem controla pode sentir tranquilidade
quem é controlado pode sentir medo. A frase final do slide diz: a casa inteligente também é uma casa política. Isso resume toda a nossa videoaula. A casa inteligente não é apenas um conjunto de aparelhos modernos, é um espaço onde as relações sociais são reorganizadas. Ela muda de forma como o cuidado, a vigilância, a proteção e o controle e o convívio. A contribuição do artigo está em A contribuição do artigo está em nos dar uma linguagem para falar disso. O conceito de casa vazada permite entender que o lar contemporâneo não é totalmente fechado, nem totalmente aberto. Ele é atravessado por fluxo. Ele vaza dados, sons, imagens, comandos e presenças. Então, para concluir, podemos resumir a aula em 5 ideias principais. Primeiro, o lar sempre foi ambivalente. Ele pode ser um espaço de cuidado, mas também de controle. Segundo, a tecnologia digital não cria ambivalência, mas a intensifica. Terceiro, a casa inteligente é vazada porque coleta, transmite e compartilha dados continuamente. Quarto, o vazamento não é apenas uma falha, mas às vezes ele é parte do próprio design. Sexto, o problema central não está só nos dispositivos, mas nas relações de poder em que eles são usados. Olhar para a tecnologia da sua casa, não pergunte apenas: isso é moderno, isso é prático, isso é seguro. Pergunte também: quem controla, quem acessa, quem conserta, quem desliga, quem se sente protegido, quem se sente vigiado. Porque no fim, a casa inteligente também é uma casa política. E entender isso é o primeiro passo para passar para a tecnologia doméstica mais justa, mais segura e mais consciente. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Gostou do conteúdo? Então curte, comenta e compartilha. Esse aqui foi o artigo da Casa Vazada, que é da Solana Indavel. É um artigo bem atual, é de 2024. Então ele trouxe muito conteúdo interessante aqui, que faz a gente refletir sobre como a tecnologia chega na nossa casa, traz uma nova ideia e uma nova acessibilidade para o que a gente está fazendo dentro da nossa residência e de como ele pode ser utilizado já nas nossas relações já existentes. Então, eu vou estar disponibilizando o slide e o roteiro que eu utilizei aqui na descrição. Então, eu agradeço muito pela atenção e vamos